Boris questiona a Junho. Junho se vê completamente sem saída. E diz: tudo bem, eu vou contar o porquê eu fugi de você. Está ficando tudo muito sério, rápido demais, será que você me entende? Eu fiquei simplesmente assustada, não sirvo para essas coisas, não dá para mim. Eu não consigo ficar presa em um único lugar. Acabamos de descobrir como trabalhar juntos, está tudo bem no hotel, não vamos ficar alimentando esse tipo de sentimento, senão vamos arruinar tudo. Boris fica arrasado. Enquanto Helder, Bianca e Melissa estão ouvindo tudo, Helder se afasta. Bianca corre atrás do Helder. Enquanto a Junho e o Boris continuam a conversa tensa deles. Boris, arrasado, diz então: não podemos alimentar sentimentos, é isso? Junho diz sim. Podemos continuar sendo os mesmos de sempre, tipo, trabalhando junto, amigos, apenas isso, tudo bem? E o Boris, arrasado, diz tudo bem. E se afasta enquanto a Junho chora. A Bianca alcança o Helder e diz: espera, Helder. Helder diz: eu pensei que a Junho fosse uma garota boa, mas veja só. É uma garota insensível, brincou com os sentimentos do Boris e disse que agora não quer mais nada com ele. E a Bianca diz: não fale assim da minha amiga, ela não é esse tipo de garota. E o Helder diz: como não? Hein? Se o Boris se declarou para ela, é porque ele a ama de verdade e ela brincou com os sentimentos dele. E a Bianca diz: pare de falar assim da Junho. A Junho ficou aqui, ficou para consertar o próprio erro, ela não saiu. Ela não quis deixar o Boris falir sozinho. E o Helder diz: do que você está falando? O Boris falir? Hein? Foi a Junho que mandou aqueles documentos, os balanços patrimoniais para o banco? Foi ela? Enquanto a Junho vai no hotel atrás do Boris e diz: eu nunca quis ferir seus sentimentos. Nisso, Boris avisa ali no hotel que vai levar os hóspedes num lugar bonito, de barco. E a Junho diz: na nossa Bahia. Boris diz: agora existe um nós? Como assim? E a Junho diz: claro, somos sócios, lembra? E o Boris diz: ah, só isso? A Junho diz: claro. E o Boris diz: então, o que você disse antes continua valendo. E vai se aproximando da Junho e diz: então, se eu fizer o que eu quero fazer, você não vai sentir nada. E beija a Junho. Junho fica olhando para o Boris. Boris se afasta e diz: como eu já sabia, eu sei que você é louca por mim. E a Junho diz: não, não é assim. E o Boris diz: eu sei que é. E a Junho diz: entenda. E o Boris diz: eu não vou perguntar o porquê você está me evitando. Um dia você vai me falar a verdade. E a Junho diz: isso não é uma aposta. E o Boris diz: então amanhã você vai ver um Boris diferente. Junho vai para sair do hotel. Melissa chega e diz: eu gostaria que você nunca tivesse vindo para a ilha. E vai falar com o Boris nisso. A Junho fala para ela mesma: eu também gostaria de nunca ter vindo. Melissa tenta convencer o Boris a ir conversar com ela. E ele diz que não tem o que conversar, que vai para casa cuidar da Aline. Enquanto isso, o Helder, furioso, olha para Bianca e diz: então, a Junho, aquele ladrão safado que o Boris também está procurando, que arruinou com a vida dele, eu não acredito. E ele vai para falar para o Boris nisso. A Bianca fica segurando o Helder e diz: eu estou bêbada, não sei do que eu estou falando. E o Helder diz: claro que foi a Junho, ela estava com aqueles turistas aquele dia. Ela veio aqui só para arruinar a vida do meu amigo. E a Bianca tenta explicar e diz: não, ela está fazendo de tudo para consertar o erro dela. E nisso, a Bianca tenta segurar o Helder e cai em cima dele. Helder empurra a Bianca de sair de cima de mim, enquanto o Claude e a Melissa ficam só observando. Helder sai correndo e tenta alcançar o Boris, mas o Boris entra no carro e sai e não vê o Helder o chamando. Enquanto a Bianca continua tentando segurar o Helder, mas ele sai, decidido a contar tudo para o Boris. Já o Boris chega em casa e vai conversar com a Aline. A Aline pergunta se ele contou sobre a mãe dele para Junho. Boris diz que sim. E a Aline diz: você contou só isso, né? Boris diz: por enquanto. A Aline diz: é melhor não contar nada. Já no dia seguinte, Claude cedinho vai falar com a Aline e diz: eu soube que a senhora, uma caixinha de segredos da ilha, me conta, vai, o porquê a Selma e a Zeneide brigaram, me conte tudo.
A Aline diz que a culpa é toda da Zeneide. E o Claude diz, por favor, me conte tudo. E a Aline diz, não, vai embora, porque nem o cachorro gostou de você. E o Claude vai brincar com o cachorrinho e diz, ai, a Junho fala tanto dessa patinha faltando. E a Aline diz, você é amigo da Junho, né? Tinha que ser. E o Claude diz, eu vim por causa dela. Mas eu amei essa ilha. A Aline diz, mas a ilha não gosta de você nem da Junho, vão embora, e bate a porta nas fuças do Claude. Enquanto a Junho chega no hotel e vai falar com a Nair. E a Nair diz que o Boris já chegou e que está estranho. E a Junho diz que ele deve estar mal-humorado. E a Nair diz não e mostra para Junho. E o Boris está lá conversando com algumas hóspedes do hotel. E a Junho olha incomodada e diz, ele só está tentando ser mais simpático com os hóspedes. Nisso chega a Sara, uma amiga da Junho, de Istambul, e diz, a Bianca me falou que você abriu um hotel. Eu tive que vir para ver. E a Junho fica olhando para o Boris o tempo todo, conversando com umas moças. Nisso, a Sara olha e pergunta quem é. E a Junho diz, é o meu sócio. E a Sara fica interessada pelo Boris e pergunta se a Junho está saindo com ele. A Junho diz, não, claro que não. E a Sara diz, então, ótimo para mim. E a Junho diz, mas saiba que ele é mal-humorado, chato, só de sim ou não. É um grosseiro. Nisso, o Boris se aproxima, se apresenta, super simpático, fica conversando com a Sara, deixando a Junho super incomodada. A Junho puxa o Boris para um canto e diz, você está muito alegre hoje, está conversando até demais, não acha? Boris diz, bem que eu avisei para você se preparar para o novo Boris, e se afasta, deixando Junho incomodada. Já na casa da Bianca e o Helder pegaram no sono ali, perto da piscina. Após beberem muito à noite, Bianca acorda e fica ensaiando em como vai contar para Junho que contou tudo para o Helder. Nisso, o Arthur vai para acordar o Helder e a Bianca fica chocada ao ver que o Helder já acordou e saiu. Ela tenta ligar para o Helder para impedir que ele conte tudo para o Boris, mas ele não a atende. Já na casa da Selma, o Kaique está lá, na mototáxi dele, esperando a Zeneide. A Zeneide está demorando e a Selma diz que a Zeneide tem que se apressar, que o Kaique está esperando. Nisso, a Zeneide rasga o vestido e a Selma manda ela costurar. A Zeneide diz que não é costureira, e sim estilista. E a Selma vai ajudar a Zeneide a costurar o vestido, enquanto o Kaique cansa de esperar. E a vizinha vai lá perguntar se ele está disponível. Ele diz que sim e sai, e deixa a Zeneide para trás. Enquanto no hotel, a Junho está super incomodada vendo o Boris conversar com a Sara. E assim que vão para servir água para Sara, ela pega para ela mesma e levar água para Sara. E a Sara olha para Junho e diz, você que serve água agora? E a Junho olha para o Boris e diz, Boris, nós trabalhamos muito aqui, não é, Boris? Então não se incomode, Sara, se a gente não puder dar atenção para você. E o Boris diz, eu estou com tempo livre, para mim tá tranquilo. E a Sara diz, então, vou com você. E nisso, a Junho derruba a água na Sara para ela não sair com o Boris. E o Boris diz que espera a Sara trocar de roupa, deixando a Junho super irritada. Nisso, a Junho vai falar a sós com o Boris e diz, você vai sair com a Sara, né? Ela vai com você fazer compras? E o Boris diz, sim. E a Junho diz que as pessoas podem entender errado esse seu jeito diferente, podem achar que você está flertando com as hóspedes. E o Boris diz que mal há nisso. Eu sou solteiro, não sou? Não tenho compromisso com ninguém. Não é assim, Junho? Junho diz, mas... Boris diz, você não me ama, lembra, Junho? Não sente nada por mim, então. O que eu estou fazendo não está te afetando, não é? Então, não precisa se importar comigo. Nisso, Boris vai saindo com a Sara e a Junho corre atrás dizendo que vai junto, porque precisa comprar algo importante. Boris diz, eu compro, e a Junho diz, não, é um tapete, eu tenho que escolher pessoalmente. E a Sara vai para sentar no banco da frente, a Junho diz, não, vai atrás, e a Sara insiste para ir na frente, vai deixando a Junho super irritada. Enquanto a Gil está lá com a Aline garante para a Gil que a Junho vai se afastar do Boris, e a Gil diz, como tem tanta certeza? E a Aline diz, eu falei com ela. Não se preocupe, eu a conheço muito bem. Enquanto no carro do Boris,
O Boris está mostrando os pontos turísticos para Sara. Sara diz que gostaria de conhecer com o Boris e a Junho se coloca no meio e diz não, ele é muito ocupado. E o Boris diz, claro que eu tenho um tempo para você, Sara. E a Junho fica super incomodada ali no meio, tentando evitar que o Boris converse com a Sara o tempo todo. Enquanto isso, o Elder chega no hotel para falar com o Boris e o Claude diz que o Boris foi fazer compras. E nisso, a Bianca chega correndo e implora que o Elder não conte nada. E o Elder diz que não vai permitir que ninguém engane o Boris. Liga para o Boris e diz que tem algo importante para falar e que vai esperar ele na casa dele. Nisso, Boris para o carro e diz para Junho que a loja de tapetes é logo ali, que é para Junho ir. E a Junho desce do carro incomodada e o Boris vê que ela está com muitos ciúmes. Bianca liga para Junho e a Junho diz a Sara tá aqui. E a Bianca diz quem é aquela ladrazinha? Nós estávamos disputando um garoto na escola e ela ganhou. E a Junho diz então por que você mandou ela chegar? Por que disse para ela vir aqui? Agora ela está dando em cima do Boris, eu não posso fazer nada. Se não tivesse aquele segredo, eu ia dizer para ela que o Boris é meu. E a Bianca diz então conta o seu segredo logo. Se a avó dele já descobriu, amanhã o Elder pode descobrir. E a Junho diz que não está com cabeça para isso e desliga o telefone. Enquanto isso, o Boris está conversando com a Sara, mostrando a cidade. E a Sara diz, a Junho escolheu um bom lugar para ficar na tranquilidade. E o Boris diz, ela veio aqui porque precisa, mas logo ela vai embora. E a Sara diz, eu soube que a família dela está com problemas financeiros, coitadinha dela. E o Boris diz, ela não é coitada, ela é muito forte. E nisso o Elder se aproxima e diz, eu tenho algo muito importante para falar. Mas vê que o Boris está ocupado e diz para o Boris passar mais tarde na casa dele. Enquanto isso, a Bianca encontra o Renan e diz para o Renan que ele tem que impedir que o Elder conte o segredo para o Boris, porque ele descobriu tudo. Nisso, a Gil se aproxima e vê que a Bianca mandou o Renan fazer algo para ela. Enquanto isso, o Zeneide e a Selma ficam brigando o tempo todo, enquanto a Junho está ali seguindo o Boris e a Sara. Ela vê eles no café da Melissa. Nisso, a Bianca chega correndo e diz para a Junho contar logo o segredo antes que outra pessoa conte. E a Junho diz que ninguém vai contar porque o Renan não vai se prejudicar e a Bianca é a melhor amiga dela, que nunca contaria para ninguém. Nisso, ela vê a Sara dando uma comida na boca do Boris, corre até lá e diz para o Boris que ele tem muito o que fazer, que não pode ficar de conversa o dia inteiro. E o Boris diz que já fez tudo e que vai conversar com o Elder. E a Sara diz que vai voltar com o Boris para o hotel, deixando a Junho super irritada. Assim que o Boris e a Sara saem do café, a Melissa diz para Junho que a Junho falou que não quer nada com o Boris, que é para se decidir. Ou diz que ama o Boris ou se afasta dele. E a Junho diz que tem coisas que ela não sabe, que ela não pode contar. Oi, gente, o que vocês estão achando, hein? Está gostando? Escreva aqui nos comentários qual o seu personagem favorito da série Amor na Ilha. Beijinhos!